de saúde. Vamos iniciar o nosso trabalho com uma leitura da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, cujo título é Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Este é um excerto do Evangelho de João, capítulo 12. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna-o ingrato à compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Vamos então unir os nossos melhores sentimentos, os nossos pensamentos focados em Jesus, para lhe dirigirmos uma oração singela, abrindo a nossa alma de par em par, levando-lhe palavras humildes que traduzem não só a nossa gratidão, mas igualmente as nossas preocupações. Pai de infinita bondade, Jesus, amigo incomparável das nossas vidas, eis-nos diante de vós, reunidos em vosso nome, com o objetivo de realizarmos hoje esta reunião singela para estudo e reflexão do teu Evangelho, das lições imortais, cruciais para o nosso progresso. São, Senhor, autênticas benesses que nos facultaste e que permanecem vívidas como orientações seguras para o futuro que é incontornável, a fim de que esse progresso se realize com equilíbrio e bom senso. E assim, Senhor, furtarmos-nos aos processos dolorosos
cuja função depuradora tem por objetivo trazer ao caminho do amor e da paz os vossos filhos rebeldes, destemperados, desequilibrados. Inspira-nos a todos, Senhor. Envolve-nos com as doces vibrações do Teu amor. E estende esse ambiente de luz e de paz a toda a humanidade, encarnados e desencarnados, porque são muitos aqueles, Senhor, que Te estendem as mãos, lutando e gritando por socorro. Apieda-te, Senhor, para que possam receber acréscimo de misericórdia e socorro que os retires de tão dolorosa situação. Aos mais rebeldes, revoltosos, para que compreendam os Teus atributos de justiça, de misericórdia e de amor. Compreendam o objetivo da vida, que é o progresso, sobretudo para o espírito, obra Tua primorosa, que está inexoravelmente destinado à felicidade. Por isso, Senhor, somos aqueles que trilhamos os caminhos da vida há longo tempo, teimosos e invigilantes, rebeldes e transviados. Mas sabemos, Senhor, que aguardas por nós, tranquilamente, certo de que as leis da vida acionam os mecanismos necessários e a cada um tocarão para a ascensão que se faz necessária. Lembramos, Senhor, os que se encontram doentes, os famintos, os desesperados, os deslocados, mas também os violentos, aqueles, Senhor, que ainda semeiam o terror ao invés da paz. E para aqueles espíritos pacíficos que trabalham pelo bem, por amor ao bem, almas nobres, tantas vezes remetidas ao silêncio e à indiferença, mas são os Teus mensageiros que se entregam contigo ao trabalho da regeneração da humanidade. Onde quer que estejam, Senhor, louvamos o seu trabalho e rogamos-te que os envolvas com as bênçãos da nossa humilde prece. Para este trabalho, Senhor, faz-te presente, para que as tuas vibrações alcancem todos quantos aqui se encontram, expectantes, para que recebam a sua quota parte de paz e de saúde. Muito obrigado, Senhor. Muito bem, nós vamos hoje falar e refletir sobre duas parábolas importantes do Evangelho, constantes do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos, e o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós já temos conhecimento, pelo estudo que vamos adquirindo, o conhecimento que vamos adquirindo pelo estudo das obras espíritas, maiormente
e aqui no caso A Caminho da Luz, sobre essa grande epopeia que foi a construção do planeta Terra, todo esse esforço para que aqui o planeta recebesse, enfim, inúmeros espíritos saídos das mãos do Criador, por vontade sua, naturalmente, e com o objetivo de atingirem a perfeição. Ora, nessa qualidade e numa fase muito importante do planeta, não só para o planeta Terra, mas também para o planeta Capela, situado na constelação de Cocheiro, que a determinado período da sua evolução, num programa de regeneração, de seleção dos espíritos, dado que a humanidade aí presente também ia avançar no seu processo evolutivo, e como tal, nesse período da transição, e apesar de todos os esforços, foram imensos os espíritos que se mantiveram reveis às orientações, às oportunidades. E como tal, não estando em condições de permanecer no planeta de futuro, tiveram que ser retirados e remetidos para um planeta primitivo. Planeta esse a que Jesus se candidatou para o receber aqui na Terra, a fim de poderem ajudar e dar um impulso importante à humanidade nascente, que eram ainda selvagens, praticamente. E feita toda essa programação, esse processo demorou ainda alguns milhares de anos para preparar esses espíritos, o corpo mental, o seu perispírito, e também os terrícolas, os selvagens que estavam a sair do mundo animal, praticamente, punham-se há relativamente pouco tempo a caminhar sobre as duas pernas. Ora bem, esse processo foi-se materializando, começando pelos espíritos mais empedernidos, que na chegada à Terra permitiram a evolução dos seus habitantes, não só na compleição física, na inteligência, na língua, nas artes, na cultura. E, enfim, este processo, demorando milhares de anos, serviu também para esses espíritos como nova oportunidade de resgate, a fim de poderem retornar, já em melhores condições, ao planeta a que pertenciam e que haviam abandonado e onde haviam deixado os seus afetos. Ora, esse processo demorou milhares de anos e muitos desses espíritos ainda se encontram a jornadear pela Terra, outros no plano físico e no plano espiritual, mesmo nos planos mais densos, onde habitam os espíritos profundamente revoltados com a situação a que se viram entregues por responsabilidade própria e não admitindo isso. Ora, as parábolas que aqui vamos hoje apresentar, que é do nosso conhecimento, e também sobre ela refletir, é no sentido espiritual da sua interpretação que nós vamos encontrar a misericórdia divina. Já que a Terra se encontra também agora, segundo os Espíritos, num processo de regeneração e de transição planetária. Deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta regenerador. O que quer dizer que o futuro da Terra promissor, como Jesus o prometeu, será uma terra onde os seus habitantes serão pacíficos, os mais pacíficos, que terão o direito a herdar a terra, como disse Jesus. Portanto, passar a essa fase. Mas passar para essa fase é preciso que tenhamos méritos. Portanto, não se fazem, nem se estabelecem privilégios. Portanto, e esses avisos que vêm desde os tempos imemoriais
mas que se acentuaram de forma mais veemente com as lições de Jesus. É sobre isso que nós vamos trabalhar, já que elas são perfeitamente atuais em qualquer época da existência humana. Portanto, aquilo que Jesus nos asseverou, nos recomendou, que tivéssemos ouvidos de ouvir, para que pudéssemos aproveitar até ao último momento da nossa estadia na Terra, para darmos um impulso ao nosso programa evolutivo. Ora, vamos então ler e pedimos, e refletir sobre isso, e pedimos, enfim, se alguém quiser intervir, o favor de fazer. Portanto, nós vamos começar pelo capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Portanto, mesmo o título da própria parábola é voltado exclusivamente para os trabalhadores da última hora. Quer dizer que houve muitos, a maioria, que já foi atendida e resgatada. Portanto, retornou ao meio a que pertencia. Portanto, trabalhou para isso. Estes são os relapsos. Somos aqueles ainda, figuradamente falando, como na estação do comboio. Já deram conta? Não sei se já aconteceu com algum. A gente traz umas malas e o comboio está a arrancar e a gente atira com as malas lá para dentro e salta para cima do comboio de qualquer maneira. A gente quer apanhar o último momento do comboio. Ora, esta é de facto a derradeira viagem em que estamos. O comboio está em marcha, mas Jesus, na sua infinita misericórdia, e Deus, diz assim, bem, vamos ver se ainda conseguimos resgatar mais alguns. Por isso, o título da parábola dos trabalhadores da última hora. Perdão. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo acordado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Qual é a vinha? Que vinha é esta a que o Evangelho se refere? O mundo, a terra. Diga? A terra. Não é bem. Porque na terra somos nós. Sim, o nosso trabalho. Diga? É o nosso trabalho que temos que desenvolver enquanto para evoluir. O trabalho da evolução. Diga? O trabalho da evolução. Sim, mas aqui a vinha é o nosso mundo íntimo. É o nosso mundo íntimo. E, portanto, diz ali que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Portanto, ele vai, porque, em boa verdade, ele diz aqui o texto, a sua vinha. E, de facto, nós somos uma extensão dos atributos divinos, das características divinas. Portanto, Deus está em nós. E, em boa verdade, é Ele que nos alimenta a vida. É Ele que nos alimenta a vida. E por isso aqui o texto diz a vinha, que saiu para trabalhar na sua vinha. Portanto, a vinha é de facto, a vinha do Senhor é de facto a nossa intimidade. E portanto, tendo acordado com os trabalhadores que pagariam um denário a cada um, por dia, mandou-os para a vinha. Reparem que aqui os trabalhadores, quem são os trabalhadores? Somos nós, porque estamos diante da vida. Estamos diante da vida. E com a vinha, já deram conta quando começa a vinha a ficar com muitas ervas daninhas? Qualquer um de nós que vai visitar uma vinha que se encontra assim, olha, está a precisar de ser mondada. Não é? As terras estão a precisar de ser mondadas. Mondar as terras. Sabe o que é mondar as terras? É tirar as ervas daninhas. Já vi que aqui, não direi agricultores, mas floristas deve haver. Então, à terceira hora do dia, sensivelmente daquela época, que era a linguagem, a primeira hora era a hora da manhã, entre as 6 e 7 horas, não é?
Portanto, a terceira hora do dia seria por volta das 9. Saiu de novo e, vendo que outros trabalhadores se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, que pagar-vos-ei o que for razoável. Eles foram. Acho que é interessante aqui, que é belíssimo esta... À terceira hora, aqui veio o proprietário o latifundiário, vai a primeira vez, o dono da vinha, mas depois continua preocupado. Deixa-me lá dar mais uma volta a ver se apareceu alguém mais atrasado, não é? Os relapsos. E lá encontra outros sentados, não é? À espera que lhes tragam o peixe. Mas, aqui diz, encontram-os, vão vocês também para a minha vinha trabalhar, e eles foram, não é? Naturalmente lhes pagaria. Saiu novamente à hora sexta, que era por volta do meio-dia, e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Portanto, ele tinha essa preocupação de estar a passar pelo local para tentar arrebanhar todos quantos se encontrassem atrasados e estivessem disponíveis. E saindo mais uma vez à hora 1/10, que era sensivelmente já aqui ao cair da tarde, entre as 4 e 5 horas da tarde, encontrou ainda outros trabalhadores que estavam desocupados. Poxa, aquela região era só gente... Era só músicos, não é? Músicos, peço desculpa, com o devido respeito, não é? Mas era só encostados, não é? Estava tudo à espera do subsídio. Porque permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Reparem que ele já tinha levado uma leva, tinha levado outra, e depois outra, mais outra, e ainda encontrou estes por último. Porque ninguém nos assalariou, ele então disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Quer dizer, como ninguém aparecia, reparem, é a natureza humana, ainda, infelizmente. Como ninguém vem dizer: olha, vem trabalhar, eu também não vou à procura de trabalho. Não é? Ele não azeda, pode esperar, e portanto, se não for hoje, amanhã tem tempo, não é? Muito bem. Então, ele convida e envia estes últimos para a sua vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha ao seu encarregado: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até aos primeiros. Portanto, chegou a hora de pagar ali o salário. Aproximando-se então os da 1/10 hora, portanto, os últimos que haviam sido contratados, receberam 1 denário cada um. E foram à vida deles felizes, não é? Por último, seguiram-se, portanto, viram os últimos, depois viram outros, mais outros, até que, por último, seguiram-se que haviam sido encontrados em primeiro lugar, a pensar que receberiam mais, porém, pagaram-lhes apenas 1 denário a cada um. Foram queixar-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e dá-lhes tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Reparem que eles poderiam dizer assim: olha, o trabalho que eu fiz era um trabalho, afinal, mais pesado, mais responsável do que aquele que você me havia contratado. E acho sinceramente que esse valor que você me vai pagar não é suficiente para pagar o trabalho que eu fiz. Não, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados era com aquilo que o outro ia levar. Quer dizer, que ia levar tanto como eu. Como é que se chama, o que é que se chama isto? Inveja. É? Inveja. Inveja Ambição. e egoísmo. É? Inveja e egoísmo. Reparem, porque isto caracteriza bem a alma humana. E o empregador, o pai de família, disse-lhes o seguinte. Em resposta, disse-lhes o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não acordámos que receberias 1 denário pelo teu dia? Ele até podia dizer logo ali que foi convidado: não, isso é muito pouco. Eu não trabalho por isso, deixe-me estar quietinho. Mas não, eles acordaram que eles receberiam 1 denário por um dia de trabalho, não é? E aqui a questão que é muito pertinente. Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Então, quer dizer, em vez de ficar satisfeito com o facto do seu colega
o seu colega ter recebido também alguma coisa, independentemente do valor em si? Não. Ele era invejoso, ciumento e egoísta com aquilo que o outro levava. Estava mais preocupado com isso. Ora bem, é, no fundo, isto o que caracteriza ainda a natureza humana. Quer dizer, muitas das vezes nós estamos no local de trabalho e, em boa verdade, nós não somos justos com o salário que recebemos. Não somos justos na interpretação. Porque se nós reconhecermos, dissermos assim, eu estou a ganhar muito mais do que aquilo que mereço pelo trabalho que faço, eu vou-me queixar ao patrão? Há alguém que pensa assim? Nunca. Eu, por mais que esteja a receber pelo salário, pelo trabalho que faço, por maior que seja o salário, para mim é sempre pouco. Eu nunca me vou queixar ao patrão e dizer, olha, o senhor tenha paciência. Não me dê tanto dinheiro que eu não mereço isso. Sabe, eu até falto muitas vezes, eu sou assim uma pessoa relapsa e tal, encosto muitas vezes. Isso é muito salário, isso mete-me muita impressão. E olha, tenho aí colegas que trabalham muito mais do que eu e merecem muito mais. Algum dia. Mas, apesar de termos, enfim, um ordenado justo, o que é que nós fazemos? Reclamamos sempre. E reclamamos muitas das vezes pelo facto dos outros dizerem, olha, fulano, você tem ali outro fulano, olha, eu passo o dia a cavar, você paga-me isto. Mas aquele que passa o dia sentado à secretária a escrever, você paga-lhe o mesmo, ou paga mais, quer dizer, eu mereço mais. Ora, isto é muito mais corrente do que aquilo que se parece. Não é verdade? Ora, caracteriza bem ainda a falta de justiça, de equilíbrio e bom senso na avaliação daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que recebemos. Porque o que nos importa não é verdadeiramente o que se passa connosco, mas não gostamos de ver os outros equiparados ao mesmo nível que nós. Ora, quer dizer que temos mau olho porque a providência divina, ou seja, quem for, é boa para os nossos semelhantes. Algum comentário a fazer? Muito bem. E assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, é por esta razão que na nossa introdução nós quisemos aqui trazer esse exemplo do que foi a migração dos capelinos, porque muitos deles eram grupos cujas faltas, cujo temperamento eram diferentes, naturalmente, uns mais violentos, outros menos violentos, mas contudo ainda relapsos, e outros, enfim, nem tanto, mas não em condições de continuarem integrados na sociedade do porvir. Ora, esse trabalho demorou milhares de anos, como dissemos, e aos poucos, à medida que esses espíritos foram conquistando o direito de retornar à sua pátria de origem, assim foram remetidos de novo para esse local e para o reencontro com o meio a que pertenciam, porque, em boa verdade, a Terra era para eles um meio muito agreste, muito primitivo, porque o planeta Capela já era um mundo bastante desenvolvido. Ora, à medida que eles foram conquistando esse direito, foram retornando à sua pátria de origem. E muitos desses espíritos jorradeavam pela terra à época de Jesus, e mesmo quero crer que alguns deles mais próximos de Jesus também, que vinham, de facto, em missão ajudar a humanidade terrena. Ora, aqui assim podemos compreender porque é que os primeiros serão escolhidos, ou melhor, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui retrata concretamente aquilo que se passou, é a conclusão daquela parábola. Mas porquê é que aqui os últimos serão os primeiros? O que é que a lição nos quer dizer? Que os últimos serão os primeiros. Está mal. É humildade, não é? Diga. Tem a ver com humildade. Exatamente. Exatamente.
Porque receberam o que tinham a receber, foram humildes, não recusaram, não protestaram, aceitaram aquilo que lhes deram, enfim, com o espírito aberto, com humildade, e por isso aqui diz que os últimos serão os primeiros. Ora, nós estamos exatamente num período de seleção, de circunstâncias semelhantes, em que as vozes dos espíritos se fazem ouvir de forma mais veemente, porque nós já não damos atenção àquelas criaturas que na Terra têm por missão ajudar os terrenos, a sociedade, a evoluir. Já não damos. Estamos, a maioria, afinados noutro sentido. A nós agora não nos importa que de facto alguém nos fale em paz, em tolerância, fraternidade, por aí adiante. Nós, assina-se um acordo de paz entre dois países que se guerreavam, não tem praticamente saliência nenhuma nos noticiários. É como se fosse a coisa mais mundana do mundo. Mas se cair uma bomba em qualquer lado, durante semanas a fio nós vamos ter sistematicamente a notícia nas parangonas dos nossos noticiários. Isto é, não se releva ao plano a que têm direito aquilo que é de facto a mensagem para o resgate das nossas vidas. Então, aqui com a parábola em que os humildes serão os primeiros de facto, é neste derradeiro período em que nós temos que aproveitar essas mensagens, as vozes dos Espíritos que chegam, dando testemunho e incentivando-nos a aproveitar estes momentos, porque a coisa, como se costuma dizer, e com o devido respeito, a coisa não está fácil. A coisa não está fácil. Então, nós assistimos no presente, que é chocante, o esforço que os governantes fazem, responsáveis, por tentar minimizar os efeitos da pandemia, e vemos como grupos de energúmenos se unem e protestam na rua contra estes esforços. Contra estes esforços. Mas procurando salvaguardar o bem-estar das criaturas, a saúde daqueles que também protestam. Porque se dissesse assim, eu protesto, mas se amanhã eu for contagiado, eu não quero que me socorram, não quero que os serviços aí hospitalar me socorram. Deixem-me no meu canto, que o que for será. O que for será. Ora bem, é para vermos como, apesar das aparências, muitos de nós não aceitamos os testemunhos de trabalho, que é de facto um trabalho hercúleo, nobre, missionário, que muitos fazem para contrariar estas dificuldades por que passamos. Ora, quer dizer que nem todos estarão em condições de ser resgatados, apesar das aparências. E muitos de nós até professando religiões das mais variadas. Então, estão aí as vozes dos Espíritos para nos ajudarem a compreender. Ora, vamos ver na outra parábola. Alguma dúvida relativamente a esta? Muito bem. Então, é certo e sabido que esses esforços se fazem sobressair. Como este no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ora, vamos ver que ali na anterior, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ora, aqui já estamos espiritualmente a visualizar o que é que aqueles últimos fizeram para serem os primeiros. Para serem os primeiros. Certo? Então, nós vamos ver agora na parábola seguinte, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A parábola do festim das bodas. Quem serão os chamados? Ora, vamos ver se conseguimos lá chegar. É claro que sim. São todos. Diga? São todos os
os habitantes da terra, somos todos nós. Todos são chamados, não é? Mas poucos os escolhidos. E quem são esses os escolhidos? São aqueles que trabalham para o seu progresso moral. Estamos a analisar aqui as parábolas. Olhem aí. Com aquela primeira parábola. É verdade. Mas aqui diz, os últimos serão os primeiros. Serão estes que serão os escolhidos. Porque todos foram chamados aqui nesta parábola, não é? Desde a hora da manhã, matinal, até ao fim do dia, todos foram chamados para convidados para trabalhar na vinha. Mas, em boa verdade, os últimos serão os primeiros. Porquê? Porque aquilo que lhes caracteriza é a principal virtude sobre a qual assentam todas as outras, que é a humildade. Sem humildade não há outra virtude que se cole, que se estabeleça. Então, daí a razão porque os últimos serão os primeiros, perdão, os últimos serão os escolhidos. Né? Então vamos ver aqui a parábola do festim das bodas. Falando-lhes ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus assemelha-se a um rei que, desejando festejar as bodas do seu filho, enviou os servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se em ir. Então, o que é que significa a boda? O que é que significa a boda? Qual é o significado de uma boda? Uma boda? Festa. Não, é? Uma festa, uma comemoração. Essa é a fase seguinte. É um plano celestial, digamos assim, é os planos de luz, os planos mais altos. Frio. Está tudo frio. Não me digam que não sabem qual é o... O que é uma boda? Diga. É uma refeição. A boda é um casamento. Sim, É uma casamento. festa. Mas no casamento não é só festa. Não. Sim, Qual é então? É uma Nós união. só nos lembramos da festa. Nós queremos é festa. Quando a pessoa fala na boda, fala na festa, relativamente à festa. Não, Mas a antes da união festa do casal. é o casamento. Exatamente. É o casamento. Ora, aqui é exatamente isso. Qual era o casamento que se vai realizar? Sob o ponto de vista espiritual. É o casamento dos convidados com Deus. As leis de Deus. Com Deus. Que é, no fundo, o quê? É a segunda etapa depois daquela parábola que nós vimos de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quer dizer, depois dessa fase, culmina-se, no fundo, a boda é um contrato entre comas, de forma figurada, é um contrato, o certificado em que diz assim, tu estás em condições de passar à fase seguinte. Vai fazer, no fundo, é a seleção aqui, dizer assim, quem está preparado para seguir ou quem não está. Vamos ver a seguir. Estamos a compreender? Por isso é que estas duas parábolas têm muito entre si. Porque uma faz perceber melhor o significado da outra. Então, os convidados para... Os que haviam sido convidados. Quem eram estes convidados que aqui estavam? Eram aqueles que já tinham conhecimento do rei. Que eram esses capelinhos que tinham sido relegados, que tinham migrado para a terra. Esses eram os principais convidados. E, naturalmente, que dadas as suas características, não só religiosas, mas pelo seu temperamento, Jesus nasceu no seio do povo judeu. Porque eram também eles um grupo dos que tinham sido relegados para a terra para darem impulso para o progresso da humanidade. Mas apesar desses conhecimentos e apesar das suas convicções que eram importantes, muitos deles ainda não estavam preparados para isso. Porque eram muito violentos. E essa violência ficou retratada bem, como se deixaram manipular e acabaram por sacrificar o próprio Cristo. Porque, em boa verdade, os romanos só executaram aquilo que os doutores da lei dos judeus quiseram, não é?
Porque Jesus era judeu. Jesus era judeu. Ele não falou de outra linguagem, de outra doutrina que já não estivesse integrada no espírito dos 10 mandamentos, da lei religiosa. Não. Ele veio dar relevo. Eu vim para fazer cumprir a lei divina. E por isso, dadas as dificuldades do próprio povo, mas pelas circunstâncias de serem já monoteístas, isso ia facilitar o trabalho. Era isso que se previa. Muito bem. Então, estes convidados recusaram-se a ir. Então, o rei enviou outros servos com ordem para dizer aos convidados. Reparem que na primeira saída, eles recusaram-se. Então, vai lá outra vez e vê se os convence. Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Portanto, todos os animais já porcos que haviam sido engordados para o efeito. Não é? Que é o que nós fazemos quando casa um filho, nós engordamos o porco, não é? Que é para ter ali carne muito boa e avantajada. Tudo está pronto, vim das bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Porque é isso que nos interessa. E interessa àqueles que têm um espírito mais materialista, que é isto que aqui está a dizer. Quer dizer, apesar dos nossos conhecimentos, nós pouco refletimos sobre a nossa realidade íntima, aquilo que sou, de onde venho, para onde vou, o que é a vida, será que isto é só? E no fundo, nós vivemos com a sensação de que dominamos a matéria e que aquilo que são as nossas propriedades são exclusivamente nossas. Não são. Não são. São efêmeras. Aquilo que nós dominamos em boa verdade e em que podemos trabalhar e que dizer é nosso e que é intransferível são as nossas virtudes ou os nossos defeitos. Isso é que é verdadeiramente nosso. E é isso que depois nos vai apresentar, caracterizar onde quer que estejamos em qualquer parte do universo. Não é da Terra, do universo. Aqui, onde eu quer que vá, infelizmente, o que é que impõe o meu poder? A minha carteira. A minha carteira. Onde eu quero que vá, desde que eu pague bem, regiamente, as outras pessoas dizem, alto, isto deve ser alguém com muito poder. Já não tem só dinheiro, também tem poder. Ora, e nós deixamos-nos envolver por estas ilusões, convencidos de que no dia da partida, no dia do funeral, nos vão pôr o dinheiro no caixão também para nós levarmos para fazermos as contas do lado de lá. É bem verdade que já aqui quem venda uns talhões para a gente fazer umas moradias do lado de lá. Assim, com um jardim, um quintal, estão a vender, não é? A bom preço. Pronto. Mas, agora, nem no dia do funeral nos deixam olhar para nós. Portanto, se até aqui ninguém nos punha o dinheiro no caixão, agora já nem nos deixam olhar. Por causa dos contágios. Não. E agora, vem o pai, vem a mãe, vem o teto. Não, para aqui não vem ninguém. Só vem meia dúzia de pessoas para fazer aqui as cerimónias, as exéquias fúnebres e acabou-se. Portanto, tudo isto são motivos fortes para nos fazer pensar sobre a vida. O que é a vida? Porque é que lutamos tanto por uma coisa que é efêmera, perfeitamente dispensável, e desprezamos aquilo que será, de facto, a pedra de toque, a nossa apresentação, aquilo que falará por nós, que são as nossas virtudes, as nossas conquistas realizadas em qualquer parte do universo. Portanto, do outro lado, os espíritos, quando olharem para nós, dizem assim, que ainda
Tu ainda és gancho, tu não está. Portanto, aqui nós podemos esconder. As pessoas dizem assim, epá, uma pessoa fina tem dinheiro, vai comprar um fato XPTO, né? Um sapato de pele de crocodilo com verniz brilhantes, que é o meu sonho, é ter um sapato de pele de crocodilo, mas brilhantes mesmo, hein? Daqueles bem brilhantes, lustrosos, quando o sol irradia, aquilo é uma... Hein? E ainda voltar a pintar o cabelo e tudo, que é para nós. Epá, que idade é que você tem? Eu tenho 60 e tal, 70 anos. Epá, você parece um jovem, não parece não. Já velho, cangalho, e diz assim, você parece um jovem. E nós ficamos todos felizes. Fulano diz que eu ainda parecia um jovem, ainda bem. O que é que você usa? Epá, uso uns cremes e tal, porque nós agora estamos pendurados por creme, não é? A gente presunta-se todo com cremes. Mas a verdade é que os anos passam e fazem os seus efeitos, não é? E, portanto, nenhum de nós vai, pelo menos já com esta idade, vai para o caixão belíssimo. Não, leva rugas consigo e tudo. Ninguém se vai desfazer delas. Portanto, nós estamos afanosamente dedicados só à aparência. Mas as virtudes, de facto, é que são esquecidas. E estes avisos chegam exatamente para isso. Atenção, olhem para isto, porque vai acontecer. Nós pensamos já que vamos morrer. Pensamos nisso, eu vou morrer. Quando é que eu vou morrer? Sei lá, mas vou morrer. Vou morrer, como será? Como é que eu morrerei? Bem, eu vou morrer. Vou deixar de sentir o corpo, provavelmente. E o que vai acontecer agora do lado de lá? Como é que eu vou chegar ao lado de lá? Será que eu vou encontrar os meus amigos, os meus benfeitores? Ou eu vou direto, apanho logo o metro lá para os infernos, lá para o fundo? Ora bem, pois é, mas o bilhete que eu quero tirar é para ir para um lado, não é para ir para o outro. Então o que é que eu tenho que fazer para o bilhete, para ali? E isto está nas nossas mãos. Nas nossas mãos. Ora, quem reflete sobre o seu futuro e se preocupa, naturalmente que terá em linha de conta destas recomendações. Não é? Porque se nós pensarmos maduramente que vamos morrer, então temos que nos preparar para esse momento. Ora, é isto que aqui está. Vamos ver o que é que diz aqui próximo. A seguir. Os outros pegaram-nos nos servos e mataram-nos depois de ultrajados. Reparem que é isto que se vê, por exemplo, na grande jornada do cristianismo nascente, quando Jesus começou a sua jornada, os apóstolos que foram difundindo a doutrina do Cristo, as suas recomendações, as suas orientações, viram-se confrontados com a agressividade e a brutalidade daqueles que se recusavam a aceitar aquilo que contrariava os seus propósitos, o seu modo de vida. Tudo que fosse para mudar o amor entre as criaturas, amar o próximo como a si mesmo, era um conflito permanente. Por exemplo, no seio dos romanos. Mas também no seio dos judeus mais abastados. Que as aparências na rua eram umas, mas na intimidade eram outras. Porque os judeus continuavam a ter escravos. Foram escravos. Mas eles também continuavam a ter escravos a seu serviço. Enquanto senhores. Porque tinham poder e tinham dinheiro. Ora bem, então, o que acontece é que não só isso ficou simbolizado no seio das comunidades judaicas de Paulo, que foi muito maltratado nas mais variadas sinagogas por onde ele percorreu, desde a Galileia desde Israel até aqui quase à Ibéria, na altura, que era aqui Espanha, esteve aqui, na Grécia, naquilo que é hoje a Turquia, e mais acima ainda um pouco nos países, nos Balcãs. Por todo esse sítio que ele percorreu e onde havia algumas comunidades judaicas e que ele foi falar do evento, ou melhor, do advento de Jesus, da sua mensagem,
ele foi muito maltratado. Teve para perder a vida muitas vezes pelos seus próprios concidadãos, que não aceitavam que Jesus, o Messias, tivesse nascido fora do círculo do poder instituído. Ora, nós vemos que, reparem bem, depois, sabendo disso, o rei tomou-se de cola e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou assassinos e queimou-lhes a cidade. Ora, significa que, findo ou perdidas todas as oportunidades, era chegada a hora da lei de causa e efeito. E, portanto, sem contemplações nessa altura, foi feita a seleção de acordo com os parâmetros da justiça divina. Ora, vemos como tudo isso exigiu muitos sacrifícios. Muitos sacrifícios. Então, disse aos servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas como os que foram chamados não se mostraram dignos dele, e depois às encruzilhadas e chamai todos quantos encontraram. Dizer, primeiro estava dirigido, focado para os convidados, que eram aqueles que compreendiam já a palavra do Senhor, não é? As recomendações divinas. Mas como esses desprezaram essa possibilidade, então ele diz, não, vai então ir por todo lado e convida os que encontrarem que venham festejar. Então, o que quer dizer que a palavra divina, de facto, é para aqueles, em primeira instância, que foi para aqueles que estavam em melhor preparados para compreender. Mas, tendo sido recusada, ele passa à fase seguinte, que é, bem, fora deste círculo mais estreito, haverá alguém que esteja em condições de aproveitar estes momentos. E por isso, é isso que aqui representa esta recomendação. Ide pelos caminhos, pelas encruzilhadas, e quem encontrar-te, convidai para vir ao casamento. Muito bem, eles assim fizeram. Encheu-se o salão rapidamente. Eu estava com receio, que já tinha tudo preparado, mas encheu-se tudo rapidamente. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos quantos foram encontrando, bons e maus. E a sala das bodas encheu-se de pessoas que se puseram à mesa. Portanto, teoricamente, bons e maus. Teoricamente. Aquilo que lhes parecia. Em seguida, entrou o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Foi descoberto. Ora, primeiro, o que é a túnica nupcial sob o ponto de vista espiritual? O estar preparado, intelectualmente preparado. Espiritualmente, moralmente. Ou moralmente. Exatamente. No fundo, presente. é o símbolo da pureza. Exatamente. Não é? Que é, por isso é que as noivas também usam aquela, eu não sei como é que se chama, a túnica, não é? O véu. Eu nunca fui de túnica. O véu. Nunca quis. É o véu. É uma túnica. Portanto, a túnica nupcial. E é exatamente isso. É que representa o testemunho aqui do nível moral da criatura. Então, ora, ele diz assim, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Dentre todos, vamos atrás, lembrar o que estava escrito atrás, dizia que os servos foram pelos caminhos, encontraram aquela gente toda que encontraram, chamaram-nos. E eles vieram. Né? E eles até supunham que bons e maus. Mas chegados ali, o dono lá da festa, o rei da festa, disse, né? Só descobriu um que não tinha túnica nupcial. O que significa que, apesar dos outros, serem mais instruídos, que agora tinham sido convidados e que à partida não estariam preparados, porque nem sequer tinham ouvido falar da palavra do Senhor nem nada, portanto eram pessoas que andavam pela vida, só um é que não tinha a túnica nupcial. Ora, quem é esse, quando ligamos a outra parábola a esta, quem é este que não tem a túnica nupcial?
Já não se lembra. Eu vou voltar atrás. Eu não sei como é que é de explicar. Este que não tinha a túnica talvez fosse um daqueles que até possivelmente tivesse vindo de outro planeta. Não. Só estamos a falar dali da coisa. Pronto. Da parábola. Recordam-se como é que terminou a parábola? Eu ponho lá. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Sim. E nós concluímos que esses últimos eram os que tinham, qual era a virtude Mais predominante? humildade. A humildade. Portanto, eram os que estavam moralmente preparados do que os outros, não é? Ora bem, então, quem é esta túnica nupcial? A humildade. Exatamente. É o que está moralmente, espiritualmente, é aquilo que caracteriza a criatura. E ele diz-lhe aqui, meu amigo, como entraste sem a túnica nupcial? Esta túnica nupcial é o conjunto de virtudes que já aqui falamos, que é, digamos assim, a que revela o nosso estatuto espiritual. É o conjunto de virtudes que revela o nosso estatuto. Ora, quem é que não tinha a túnica nupcial? Eram os primeiros. Os primeiros, que seriam os últimos. Porquê? Porque, em boa verdade, ainda era egoísta. Não é? Era invejoso e ciumento. Não tinha a túnica nupcial. Então, ele pensava aqui, metaforicamente, que entrava e que também participava na festa. E então, reparem, então disse o rei à sua gente: atai-lhes as mãos e pés e lançai nas trevas exteriores. É que haverá prantos e ranger de dentes. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Certo? Então reparem que há aqui um detalhe muito interessante. Atai-lhe mãos e pés. Quer dizer, é incontornável, é inexorável, não tem alternativa, não há remissão. Quando chegar a hora, cada um vai ser atraído para o meio com o qual se identifica e não terá remissão. Quer dizer, não vai haver engano. Porque na boda, que é esse compromisso em consciência, é esse compromisso que nós estamos a fazer com Deus. E que as leis divinas nos aceitam, os mecanismos da vida aceitam-nos quando nós estamos preparados e temos mérito para isso. E somos atraídos para o meio que nos é próprio, com o qual nos identificamos, por força do nosso padrão vibratório, que resulta do nosso estatuto moral. Então não há enganos. Quem vai ali para o meio das trevas, para aquelas zonas infernais, não tem com que reclamar. Quem vai para o céu, se quisermos, para os planos mais elevados, é o mérito que tem, conquistas realizadas, portanto é o direito de entrar nesse ambiente, exatamente pelo trabalho realizado ao longo do tempo. São aqueles que estão vestidos com a túnica nupcial e que têm o direito, de facto, de se consorciar com Deus em plenitude, porque trabalharam pelo seu aprimoramento. É por isso que muitos serão chamados, que é o que está a acontecer neste momento, perdão, não tenho Covid, é só aqui uma coisa na garganta. Mas é, digamos assim, aquele momento crucial em que nós estamos, em que, de facto, estamos a ser convidados para trabalharmos nestes derradeiros momentos porque estamos a passar, a fim de podermos chegar ao festim das bodas. Portanto, à concretização desse sonho que nos é, de facto, legítimo e transversal, que é alcançar a felicidade e o bem-estar. Temos que fazer o nosso trabalho. Portanto, quem não tem essa possibilidade, ou quem não tiver essa possibilidade, ou quem não quis aproveitar e foi remetido para essas regiões, o que é que tem que fazer?
tem que ser inteligente, tem que ser humilde, humilde para reconhecer as suas próprias faltas, por ter sido perdulário no tempo. Ninguém o empurrou, nós somos criaturas inteligentes e com livre-arbítrio. Escolhemos os caminhos que desejamos na evolução da vida. É ou não é verdade? E para isso muito contribuiu o esforço desses capelinos que vieram durante milénios em reencarnações sucessivas para aprimorar a raça dos terrenos, dos selvagens que ainda havia à época na Terra, e assim sucessivamente, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo capacidades intelectuais, a fala, por aí adiante. Então, é neste momento em que nos encontramos, um momento crucial de novo, em que a nave planetária já se encontra em plena transição planetária. Então, os espíritos, as vozes dos espíritos, têm-se manifestado, alertando e convidando, de facto, que todos nós façamos essa reflexão sobre aquilo que somos, o que desejamos da vida, para onde queremos ir quando deixarmos o plano físico, aproveitando estes derradeiros momentos. Foi por essa razão que aqui hoje trouxemos as parábolas, estas duas parábolas que têm muito, muito em comum e que estão, sem dúvida alguma, interligadas. Portanto, diante das provações por que passamos, sejamos positivos e, apesar das dificuldades, não nos revoltemos contra a vida, porque Deus sabe as razões porque tudo nos acontece. E, em boa verdade, muitos dos problemas por que passamos, por que vivemos, são da nossa exclusiva responsabilidade. Não tem nada a ver com as leis divinas. Não. São da nossa exclusiva responsabilidade. Mas muitas vezes não tem a ver também com o pretérito, porque às vezes, se calhar eu fui muito mal no passado e agora está-me a acontecer isto. Não. Muitas vezes tem a ver com as opções que nós fizemos nesta vida. Porque não fomos ponderados, não fomos sensatos, não fomos cordatos, não fomos pacientes, não fomos tolerantes, não fomos humildes, não fomos solidários, não fomos fraternos. Então, digamos que nós somos fonte geradora de energia e, como tal, a energia, as vibrações que produzimos estão em concordância com aquilo que é o nosso estatuto moral, a nossa túnica nupcial, e, como tal, nós estamos a produzir e a assimilar esses efeitos. Então, o que produzimos de mal, essas energias e essas vibrações que produzimos inferiores, elas acabam por se refletir no nosso campo energético, no nosso perispírito, porque, apesar da aparência inócua dessa energia, ela contém em si elementos saudáveis ou elementos doentios. E, como tal, cada um absorve de acordo com aquilo que produz. É a sementeira. Não é? O fruto virá de acordo com a sementeira. Alguma dúvida a respeito do tema? Não há dúvida? Há muitas, mas agora não. Não, sobre as parábolas. Sobre as parábolas, não é? Muito bem. Então, nós gostaríamos... aqui é de terminar. Vamos terminar o nosso trabalho, então. Procurando colocar no centro da nossa atenção a figura de Jesus, que vela por nós há longo tempo, preocupando-se, trabalhando, para nos facilitar as opções
e o desenvolvimento do nosso progresso. Pai de infinita bondade, querido Jesus, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da manhã. Relembrando, Senhor, os tempos em que estiveste entre nós fisicamente, submetendo-te a elevado sacrifício. Tu, Senhor, que por direito próprio habitas os planos siderais felizes da construção divina, desceste ao inferno da pequenez humana. Não soubemos compreender-te. A maioria daqueles que tiveram a oportunidade de escutar a tua palavra, ou de pousar os olhos nos teus, Senhor. Para te perscrutar a beleza física e a beleza espiritual. Muitos de nós, Senhor, vimos ainda desse tempo, mas hoje quis a tua misericórdia infinita, qual ovelhas tresmalhadas, trazer-nos aos teus braços do pastor que apacenta este imenso rebanho, onde muitas ovelhas revoltadas e rebeldes se desenquadram e resistem ao progresso. Apieda-te de nós, Senhor. Envolve-nos com as bênçãos do teu amor, para que saibamos aproveitar não só as lições, mas sobretudo para que as ponhamos em prática, cultivando a vinha da nossa alma, onde reside o terreno preparado para o cultivo das virtudes intransferíveis a que estamos irremediavelmente destinados. Nós desejamos, Senhor, sem dúvida, alcançar o reino da felicidade, mas não queremos trabalhar para isso. Somos perdulários e a dor é a instrutora que chegará, sem dúvida, para nos despertar. Aceitamos, Senhor, com humildade os teus desígnios. Lembramos todos quantos sofrem. Lembramos aqueles que aqui se encontram, partilhando conosco o espaço, o tempo, as reflexões, as conclusões sobre os teus ensinos, para que eles compreendam a beleza das leis da vida e como nós fazemos parte desse mecanismo. E temos, sob nossa tutela, os Espíritos do Senhor, os teus mensageiros, que nos inspiram, que se esforçam e trabalham insistentemente nestes derradeiros tempos para aproveitarmos ainda as oportunidades que nos facultas. Abençoa este espaço, Senhor, para que esteja repleto das energias positivas e indispensáveis às tarefas que aqui ocorrem. Leva, Senhor, aos hospitais,
aos leitos de dor, onde haja desespero, a nossa humilde oração, para que todos esses nossos irmãos possam superar as dificuldades por que passam. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz e o vosso amor permaneçam connosco.